Eita glória, deixa uma palavra poderosa da parte de Deus aqui. Se encontra Provérbios capítulo 11, versículo 17, diz assim: o homem misericordioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. O homem misericordioso faz o bem à sua alma. As pessoas que praticam o bem, ela está fazendo o bem para si próprio. Mas tem muitas pessoas que acham que praticam o bem, não mata, não rouba, é uma pessoa honesta. Ela está fazendo para o homem, ela está fazendo para Deus. Não, ela está fazendo para si próprio. Beneficia a sua alma. O homem misericordioso faz o bem à sua alma. Também as pessoas que praticam o mal, elas fazem o mal, ela acha que está prejudicando a Deus, está prejudicando as outras pessoas, ela está prejudicando a si próprio, que vai o retorno. As pessoas que prejudicam é a si próprio, que praticam o mal, né? Então nós vemos essas pessoas que fazem o erro, para elas mesmas, está praticando o mal para elas mesmas. E também que pratica o bem, ele está fazendo não é para Deus e nem para o homem, é para si próprio, vai se beneficiar. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar, mas para a gente ser salvo por Jesus Cristo, nós temos que ser dependente dele. Agora, vamos analisar. Eu vi uma jovem comentando sobre que ela praticava o bem, mas ela falou: eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus, mas se Deus existe, eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. E ela achando porque pratica o bem, ela escolheu o bem porque vai desfrutar, irmão. Quem é uma pessoa que não mata, não rouba, ela é uma pessoa bem vista em onde ela for. Mas para depender de Deus, ouvir a voz de Deus, tem que aceitar Jesus, tem que receber o Espírito Santo. A palavra de Deus ensina muito bem sobre a lei de Moisés, né? Que eles praticavam bem, que Deus deu ali para Moisés os mandamentos. E qual era a função da lei? Porém a lei, se for analisar, ela não tinha vida. E a função da lei era essa: saber o certo e o errado. O que é o mal, o que é o bem, o que é a morte, o que é a vida. Então a pessoa, sabendo disso, por isso que a lei não tinha vida, ela não precisava depender de Deus, era só seguir aqueles manual de instruções. Se eu falar para uma pessoa: olha, é certo você fazer isso, é errado você fazer isso, amanhã ela vai fazer sem precisar de mim, porque ela já sabe a instrução que ela deve fazer, o certo ou o errado. Então era assim, nesse sentido, que a lei afastava o homem de Deus. Seguir manual de instruções. Muitas pessoas entram na igreja, ela recebe o manual de instruções, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Tipo, por exemplo, a pessoa ela não sabe dirigir, ela vai para a autoescola, ali ela vai ter um instrutor que vai ensinar ela, ó, primeira marcha, tal, embreagem, vai soltando a embreagem, vai acelerando, tal, ali ela tá aprendendo. Aí depois que ela aprender, ela não vai precisar mais de instrutor, ela vai sozinha. Assim era a lei. Naquela época, os sacerdotes que tinham uma comunhão com Deus ali, recebia resposta da parte de Deus, mas os outros não tinham. Os outros tinham que só seguir, né, as instruções, né, as instruções certas, para não deixar que o diabo viesse entrar. Que, se for analisar, a lei serviu de aio, uma preparação para Cristo. É muito mais forte servir a Deus do que você só praticar o bem. É você saber ouvir a voz de Deus, depender de Deus. Era nesse sentido que o homem, ele poderia andar a sua vida na lei toda, sem precisar de Deus, poderia ignorar a Deus, era só seguir aqueles manual de instruções. O crente não. O Espírito Santo de Deus dá vida. A lei não tinha vida por causa disso. Você podia seguir passo a passo sem precisar de Deus. Era só você ser honesto, não roubar, não matar. Quantas pessoas boazinhas do mundo, ela acha que vai para o céu porque ela é uma pessoa boa, mas ela não aceitou Jesus, não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus, quando ele veio para nos salvar, ele falou, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele falou: não deixarei vós órfão, deixarei o Espírito Santo. Então a igreja tem o Espírito Santo. É igual a Enoque andava com Deus.
e foi transladado. Assim é a igreja, anda com Deus, vai ser transladada. Tem outras partes também da Bíblia que fala sobre Josias. Josias, um jovem que, criança, foi reinar. Deus levantou ele como rei, 8 anos. Tirou tudo que não agradava a Deus, idolatria, feitiçaria, macumbaria, tirou tudo e colocou para o povo ali prestar culto somente a Deus, adorar somente a Deus. Mas ele achou que ele poderia, eu sou honesto, sou sincero, posso fazer o que ele bem entende. Não. Um servo de Deus, tudo que ele vai fazer, ele precisa de Deus. Deus usou Neco. O que ele tem comigo para vir guerrear contra mim? Mas ele não quis saber, ele falou, não, eu sou honesto, eu vou para a guerra. Muitas pessoas, elas fazem coisas sem consultar o Senhor. Josias, não era para ele ter morrido, mas ele falou, vou para a guerra, eu sou honesto. Mas não procurou consultar a Deus, se era da vontade de Deus ir para a guerra. Sabe o que aconteceu? Quando ele morreu. Quantos estão morrendo porque não consulta a Deus? Deus é Deus vivo. Nós não servimos um Deus de parede, um Deus feito pela mão do homem. Nós servimos um Deus que fala com o seu povo. Clama a mim, responde anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, ele fala com o seu povo, com a sua igreja. Que nós seja guiado pelo Espírito Santo, nós venha depender do Espírito Santo. Fique com essa palavra, pouco tempinho, mas é uma palavra para te ensinar que hoje nós temos não ser religioso, nós temos que depender do Espírito Santo, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, não somente seguir manual de instruções, ser do bem, mas ser sim guiado pelo Espírito Santo. Aquele jovem rico, o que aconteceu? Ele falou, Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus, Senhor? Aí o Senhor falou para ele assim, os mandamentos, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho ao teu próximo, honra teu pai e a tua mãe. Ele falou, Senhor, desde a minha infância, Jesus conhecia, irmão. Jesus sabia que ele ia falar isso. Desde a minha infância, Jesus viu que desde a infância mesmo, ele honrou o papai, a mamãe, não matava, não roubava. Aí Jesus falou, ainda falta algo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, aí Jesus fala para ele, ele era um homem rico, aí Jesus fala para ele, vende tudo e dá aos pobres. Sabe que ele ficou triste? Jesus falou, vende, me segue. Aí ele ficou triste porque ele tinha muita propriedade, ele era riquíssimo, mas ele estava com amor ao dinheiro, mas ele não soube ouvir a voz de Jesus. Jesus, irmão, ele é tudo para nós, ele vai dar salvação. Mas tem que saber ouvir a voz de Deus, depender do Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo tem que aceitar Jesus. Tem que descer as águas. Sabe o que Jesus falou para Nicodemos? Ele era um homem de patamar altíssimo naquela época. Chefe, um homem doutorado, advogado, conhecedor da lei. Jesus falou para ele, olhou para ele, é necessário nascer de novo. O novo nascimento é você depender do Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus dá vida. E para fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, é pelo Espírito Santo. A letra hoje é o Espírito Santo. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus.